Olá, gente, receba a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Hoje nós estamos dando a sequência a uma série especial que Deus colocou no meu coração, chamado Livros que Edificam. E o primeiro livro que nós mencionamos foi e deveria ser a Bíblia Sagrada. Agora nós vamos seguir aqui com uma sequência de livros que eu já li, que eu estou lendo ou relendo, e livros que também vocês poderão indicar aqui no canal. Danilo, como que eu faço para estar indicando? Primeiro, você tem que ser inscrito no canal. Se você não for inscrito e indicar, eu não vou ler o seu livro ou o livro que você indicar. Então, primeiro você se inscreve no canal, que é de graça, e assim você também nos ajuda o canal a crescer. Se você puder, claro, compartilhe esse vídeo com mais alguém que você conhece, no grupo da família, dos amigos, dos conhecidos, no grupo da empresa, para que outras pessoas também possam conhecer esse canal aqui e aqui a palavra de Deus possa alcançar outras vidas, assim como tem alcançado a você. Afinal de contas, tempo vale muito e nós estamos separando tempo para fazer um vídeo especial para você, para que seja de edificação para a sua vida, para a sua casa e para aqueles que você ama. Então você já se inscreveu? Já? Legal. Então seja muito bem-vindo. Você já é inscrito, então agora você pode colocar aqui qual livro você deseja que eu leia e que eu faça um review para estar explicando aqui para vocês pontos principais daquele livro. De repente você quer comprar, tem alguma dúvida? Então eu vou trazer os pontos principais e aí depois eu vou deixar na descrição desse vídeo onde você pode estar adquirindo esse livro com preço promocional. Danilo, por que você vai fazer isso? Porque na indicação que eu vou fazer, se você comprar pelo link que eu vou te mandar aqui, você também vai estar me abençoando. Eu poderia falar assim, não, compra lá só porque lá é barato. Não, eu estou te abençoando com esse vídeo, lendo o livro. Alguns livros eu vou ter que comprar, então eu vou comprar, vou lê-lo todo, vou fazer um resumo para você. E aí, se você comprar pela indicação que eu fizer aqui, pelo link que eu fizer, eu também serei abençoado com isso. E você também vai ser abençoado, porque esse já está meio caminho andado em relação à dúvida que você tinha quanto ao livro que você desejava comprar. Bom, o discurso aqui foi longo, mas foi necessário. Hoje nós vamos tratar sobre esse livro aqui, ó, Educando Filhos para a Glória de Deus. Educando Filhos para a Glória de Deus é um livro que foi escrito pelo autor chamado John Charles Riley. John Charles Riley. E é muito especial esse livro e esse review para mim, porque hoje eu não vou fazer esse review sozinho. Hoje eu tenho a presença ilustre aqui de duas pessoas que são presentes que Deus colocou na minha vida. Entre essas pessoas está a minha digníssima esposa, a senhora Cassidy Lopes. Fala, meu amor. Oi, pessoal. Ela não gosta de aparecer nas câmeras. Aliás, nós estamos preparando para fazer um vídeo especial, que aí ela vai ter que aparecer querendo ou não. E a segunda pessoa muito especial para a gente é o nosso filho Miguel. Fala, oi, Miguel. Aí ele não fala oi ainda, gente. Ele tem apenas 11 meses. Mas é muito especial esse livro para a gente aqui, porque nós aprendemos muito, até mesmo de algumas formas que nós não devemos errar em relação ao nosso filho. Concorda, amor? Com certeza. Tá, para a gente começar então aqui fazendo uma introdução desse livro, amor, você acha que esse livro é só para as pessoas que são pais? De jeito maneiro. Por quê? Porque ele traz instruções de forma a longo prazo. Tanto aqueles que já têm filhos, quanto aqueles que pretendem ter, né? Pretende ter os filhos futuramente. Então vamos lá, você pegou já aí a primeira visão? Danilo, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que esse livro não é escrito somente para pais. Esse livro é escrito por alguém que é pai, e que ele, na prática, na vivência e no ensino, ele está mostrando erros que ele cometeu, erros que outras pessoas cometeram e que nós podemos evitar. Então nós somos pais de primeira viagem do nosso querido filho Miguel. Então nós tem situações que nós estamos aprendendo na prática dia após dia com ele com a gente, e amanhã nós estaremos orientando outras pessoas que também serão pais, para de repente não errar naquilo que nós erramos. Foi isso que Riley fez através desse livro. Esse livro ele é curto, mas ele é rico em informação. Concorda, amor? Concordo. Amor, eu anotei alguns pontos aqui, e aí, se você quiser, você fica à vontade também para compartilhar, tá bom? Sobre, assim, gente, ó, para não... Eu tenho um amigo que quando ele vai fazer um resumo ou a sinopse de um filme, se deixar ele conta o filme todo. A ideia nossa aqui do que você tá rindo? A ideia nossa aqui
desse review é a gente falar os pontos principais que aos nossos olhos é interessante, para que isso instigue você, estimule você a de fato comprar o livro, caso você queira, para que você possa ler e aí crescer na graça e no conhecimento. Eu anotei alguns pontos aqui, mas se minha esposa quiser também comentar algum outro ponto que chamou a atenção dela, ela tem total liberdade. Se de fundo você ouvir meu filho soluçando, gritando, que às vezes ele é pentecostal, então ele grita mesmo, tá? Então faz parte aqui do vídeo. Vamos lá. O primeiro ponto que eu anotei aqui, amor, é que ele fala assim, ó, que crianças nascem com tendência decidida para o mal. Que aí ele faz uma menção e aí traz alguns versículos da Bíblia, fazendo aplicação, por exemplo, em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 15, quando Salomão diz que a tolice está ligada ao coração da criança. Provérbios 29, 15, quando ele disse assim, ó, a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, se você quiser o bem do seu filho, não deixe a criança decidir sozinha. Ela não tem capacidade. Já de cara, eu achei que isso aqui é um tapa na cara dos pais. O que você achou quando você leu isso, Mar? Sem dúvida. É aquilo, né? Para a criança, ela não vai saber tomar decisão por ela. Então, a decisão dela sempre vão ser decisões baseadas naquilo que o pouco entendimento dela acha que é bom. É a gente que vai direcionar, é a gente que vai exortar. Por mais que seja muito difícil, que às vezes a gente vê nosso filho tão lindo, tão perfeitinho, tão maravilhoso, e vai ter medo de chamar atenção, você sabe disso, né? Você é muito bom em chamar atenção, eu já não sou tão boa. Mas esse livro também me ajudou a abrir os olhos para isso, porque é nossa total responsabilidade direcionar. Eles não sabem o que é bom para eles. Aí, meu filho tá concordando. Ó, interessante, amor, que eu tava conversando com uma moça lá no serviço, onde eu trabalho, e aí eu falei pra ela assim, não existe criança boa. Aí ela ficou indignada. Ela falou, não, mas como que pode isso? Eu falei assim, baseado pela Bíblia e pela regra de fé que nós acreditamos, por causa do pecado, toda criança já nasce com esse desvio. Ainda que seja pequeno, mas já nasce com desvio. Aí eu falei pra ela, você quer ver o exemplo? E ela com um bico desse tamanho. Ela, não, minha filha não era assim. Eu falei, quando a criança é pequenininha, ela mal sabe falar. Tá aqui meu filho aqui, daqui a pouco vai fazer um escândalo, você vai ver. Aí eu falei assim pra ela, a criança não sabe falar, mas você como pai e mãe, uma das coisas que você mais fala pra sua criança é não pode, não faz, não vai, não toca, não age. Por quê? Você tem que ensinar a criança a fazer o que é certo, mas o que é errado, naturalmente ela faz. Então, o que vai trazer risco à vida, normalmente é assim, né? A gente, na gestação, minha esposa, nós passamos um processo que Deus deu o milagre e o Miguel nasceu e está muito bem, graças a Deus. E agora que ele está bem, Deus entregou e falou assim, agora vai, faz o corre aí com ele aí. Porque se deixar o tempo todo, ele quer abraçar a morte. Criança não tem essa consciência do perigo, então o tempo todo nós temos que ficar, não, né, filho? Não pode, não faz. E isso também está vinculado ao pecado. A criança vai nascendo e com o tempo você ensina mais o que não fazer do que a fazer. Ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Você tem que pôr os limites, porque o pecado é literalmente isso, é você passar dos limites e achar que as consequências não vêm. Então o primeiro ponto que eu achei extraordinário, acho que você também, pelo que você mencionou, né, amor, foi sobre essa lapada inicial aqui que o autor dá na cara dos pais, dizendo assim, ó, a responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é sua, mãe. Não delegue para quem não tem capacidade de exercer, porque aí é suicídio. Segundo ponto aqui, amor. Vamos lá. Segundo ponto é: use ternura, carinho e paciência. Eu anotei aqui. O medo põe fim à abertura, leva ao silêncio, semeia muita hipocrisia e gera muitas mentiras. Olha o que o apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo de número 21, diz, abre aspas, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, fecha aspas, está lá em Colossenses, como já disse, capítulo de número 3, versículo de número 21. O que o autor agora está ensinando? Meu filho está concordando. O que o autor está reforçando? Que nós devemos demonstrar para os filhos afeto, amor e carinho. Nós conhecemos uma bênção que passou pela nossa vida, que um dos medos dessa pessoa em si era o relacionamento que ele tinha com o pai.
E o relacionamento paternal ou com a mãe, maternal, não pode ser um relacionamento que o filho olhe pra gente e sinta medo. É um relacionamento que o filho tem que olhar, ou a filha olhar para nós e sentir que aquela ação que o pai ou a mãe está tomando é por amor. Não é filho, não é amor. É isso mesmo. E é um dos temas que mais me pega, porque realmente, como eu liderei jovens por muitos anos, a gente vê muito jovens falar que não sente confiança em conversar com os pais por medo ou retaliação, justamente porque sabe a forma negativa que os pais vão reagir. A gente precisa incessantemente orar para que Deus nos dê estratégia, assim como o livro fala, para que a gente passe a correção, mas também a gente tenha amor, tenha cuidado, tenha ternura em direcionar. E é uma coisa que a gente sempre conversa em casa, que a gente quer que o Miguel tenha prazer em conversar com a gente todos os assuntos possíveis, mas para isso acontecer, a gente precisa demonstrar para ele que ele pode confiar na gente. Se o seu filho não sentir confiança em você, você pode ter certeza que o mundo vai preparar alguém para que ele possa confiar. Então, o lugar mais seguro que ele pode confiar é dentro de casa. Os pais que de fato o amam, ou pelo menos, né, deveria amá-lo. Esse é um ponto que eu achei também extraordinário, tendo o terceiro ponto aqui. Terceiro ponto que eu anotei, gente. Vamos lá. Olha, lembre-se como Deus educa seus filhos. Tudo isso são pontos, tem muito mais aqui, mas são pontos que eu anotei e que nós estamos compartilhando nesse vídeo, também não para ficar muito longo, para que estimule você a ler. Ah, eu já sou pai, então leia. Eu tenho 40 anos já que eu sou pai, leia. Eu já sou avô, leia também. Aprender nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Meu pai dizia quando estava vivo para mim que as pessoas podem roubar tudo menos o seu conhecimento. Só quem pode tirar o seu conhecimento é Deus, se porventura você sofrer alguma doença cerebral. Aí o autor diz o terceiro ponto que eu anotei aqui. O link vai estar na descrição, então você clica no link e compra por lá que você vai estar me ajudando. Lembre-se como Deus educa seus filhos. Deus não realiza todos os nossos desejos. Não existe um filho que teve tudo o que pediu para Deus. Aí o autor diz algo aqui, amor, que... Ó, se fosse no UFC, aqui seria nocaute. Ele vai dizer assim, ó, não queira ser mais sábio do que Deus. Eduque seus filhos como Ele educa os dele. Amor, você já pediu alguma coisa para Deus e Deus não te deu? Com certeza. Mas por causa disso ele deixou de chamar? Jamais. Então, por que a gente quer ser melhor do que Deus? E nós queremos mostrar para Deus que nós sabemos educar nosso filho melhor do que ele? Não tem como. O que você entendeu com isso aqui que o doutor disse e você leu? Não, primeiro que foi uma lapada, né? E eu nunca tinha pensado dessa forma. Nunca tinha pensado dessa forma mesmo. E é exatamente isso. Deus, ele nos ama, então ele sempre vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Que às vezes a gente não entende que precisa, mas por nos amar ele dá aquilo que é necessário. E a mesma coisa com os nossos filhos. Nem sempre aquilo que ele pedir a gente vai conseguir dar. Ou naquele momento não vai ser o melhor momento para ele receber. E a gente precisa aprender a falar não por amar, por amor a eles. Ou seja, falar não também é demonstração de amor. Então aprenda a falar não para o seu filho. Se você fala sim para tudo que ele diz, eu tenho uma notícia muito triste para você. Você está estragando o seu filho. Deus fala não pra gente, ele é bom. Olha o que ele diz, agora vem na minha cabeça uma passagem que ele fala assim, ó, se os homens sendo maus conseguem dar, se o filho pedir uma pedra, ele não dá uma pedra, ele dá pão. Se pedir peixe, ele não dá cobra, ele dá peixe. Quanto mais Deus que é bom, Então, se Deus sendo bom, como ele é, maravilhoso como ele é, amor como ele é, ele mesmo assim diz não, por que a gente acha que nós devemos falar sim para tudo que o nosso filho pede? Está aqui nosso filho, Miguel, 11 meses de vida. Esse mês faz 12 meses para a glória de Deus. E vai fazer um ano, né? Para a glória de Deus. E desde agora, assim que ele começar a entender o que é sim, o que é não, o que pode e o que não pode, nós já vamos direcionar ele para assim, não filho, isso aqui não pode, não é o momento. Não ou sim, sim ou não.
Então nós temos que orientar, porque isso nós estamos preservando o nosso filho, principalmente para o mundo que está vindo por aí, na empresa, na escola. Então ele vai aprender, se não aprender em casa, ele vai aprender fora e às vezes da pior maneira. Último ponto aqui para o vídeo não ficar longo, amor. Tá gostando, amor? Tá gostando? Muito bom. Muito bom? Então, gente, eu quero que vocês comentem aí, porque é raro minha esposa participar. Se vocês querem que ela participe do próximo. É bom porque vocês vão obrigar ela a ler os próximos livros comigo e aí fazer os reviews também. Eu quero que você comente aí. Fala assim, ó, eu quero que sua esposa participe. Ela chama Cassie. Fala, ou escreve Cassie. Eu gostei da Cassie participando. Não precisa de tudo isso, não. Eu quero que ela participe. Aí vamos ameaçar ela para no próximo ela estar junto também. Eu também estou gostando muito da participação dela. E o último ponto aqui, para não ficar muito longo, eduque pelo exemplo. Crianças aprendem mais. Olha que top isso aqui. Crianças aprendem mais com os olhos do que com os ouvidos. Nenhuma escola deixará marcas tão profundas como o lar. Forte. É isso, acho que não tem nem muito o que comentar, né? O nosso filho aqui, eu já disse, 11 meses de vida, tem coisas que ele replica que a gente faz, ele só replica porque a gente faz, não é porque a gente fala. É. Então, assimilação, é questão de assimilar. Então, ele assimila a palminha quando a gente canta parabéns. Algumas ações que a gente faz, ele acaba repetindo. Eu brincava com ele aqui em casa, que aí virou um problema, né, amor? Aqui em casa eu ficava brincando com ele tipo, eu chegava perto dele e gritava, aí ele, e aí agora ele começa a replicar isso nas igrejas quando eu vou pregar. E aí é um problema que às vezes a Cass tem que pegar ele, levar lá pro fundo e ficar com ele lá, e lá no fundo às vezes ele fica gritando também. Por quê? Porque crianças aprendem mais com os olhos do que com os ouvidos. Então ele vai vendo o que está fazendo, ele vai replicar. Pais ou maus pais, sendo exemplos ruins, os filhos vão aprender por causa do exemplo, não por aquilo que o pai está falando. Aquela frase, o jargão popular que diz, faça o que eu digo, O que eu digo, mas não faço mas não, aquilo que eu faço. mas não faço o que eu faço, questão de filho, não funciona assim. Então, o que você fala, muitas das vezes para eles não vai passar tão apercebido quanto o que você faz. Eles vão aprender muito mais com o que você faz. Filho, viu? Concordou? Eles vão aprender muito mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Então, seja um exemplo para seu filho, assim como Deus é um exemplo para nós. Bom, esse é o resumo desse livro maravilhoso que nós lemos, aprendemos e estamos colocando algumas coisas em práticas e muito delas nós vamos colocar também. Educando Filhos para a Glória de Deus. Lembrando que a descrição, o link para você estar adquirindo esse livro, vai estar na descrição aqui do vídeo. Danilo, eu quero comprar. Clica na descrição que você vai estar nos ajudando. Também na descrição vai estar as nossas redes sociais, caso você queira estar mais próximo de nós, estar seguindo, vendo as agendas que nós estamos atendendo, se aproximar. Eu tenho livros que eu escrevi de minha autoria, que também na descrição vai estar lá o link, caso você queira adquirir. Enviamos para o Brasil todo. Vai ser um prazer enviar aí para você, para sua casa. Tem um e-book no formato digital, chamado Unção, Dons e Ministérios, e tem um livro físico chamado Lutando contra o Luto, que uma hora eu vou fazer um vídeo especial falando sobre esse processo. Você gostou desse vídeo? Então, eu quero que você comenta aqui no final para saber que você ficou até o final conosco. Comenta assim, ó, livros que transformam. Eu quero que você comente isso. Livros que transformam. Aí eu vou saber que você ficou até o final. Semana que vem, nós temos o próximo vídeo. Esse vídeo eu tô gravando no... Hoje é sábado? Estou gravando no... É meu filho, tá, gente? Eu tô gravando no sábado. Eu quero publicar ele provavelmente no domingo, amanhã, o dia depois do sábado, domingo. Ele vai estar subindo pro canal. Então, eu quero me programar para ter pelo menos um por semana. Possa ser que às vezes vai demorar um pouquinho mais, pode ser a cada 15 dias, porque depende do livro que vocês indicarem ou do livro que eu estiver lendo. Então, se for um livro muito denso, até eu anotar todos os pontos bonitinhos, igual fizemos aqui, leva um pouquinho mais de tempo. Mas eu quero programar para ser pelo menos um por semana ou um a cada 15, 20 dias no máximo, tá? Quero que você já se inscreva para você acompanhar essa série, que eu tenho certeza que você gostou e vai gostar dos próximos também. Comenta aqui, depois que você se inscrever, qual livro você quer que eu leia, para que nós possamos trazer um review. Espero você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Dá tchau, amor. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Dá tchau, filho.
Não quer. não quer, não quer. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.